Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da OAB Amazonas. Nessa noite nós temos um debate muito importante sobre a harmonização orofacial, comentários às delimitações da resolução CFO 230 de 2020. E para nos ajudar aqui a apresentar esta programação desta noite, nós convidamos a doutora Sara Figueiredo, que é advogada, especialista em Direito Médico e membro da nossa Comissão de Direito Médico e da Saúde. Boa noite, doutora Sara. Boa noite, doutor Anderson. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada pelas apresentações. Eu que agradeço. Quem são os nossos participantes dessa noite? Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Michele, que é cirurgiã dentista e ela é membro da Comissão de Ética, da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB e da Comissão de Ética do CRO. Ela é da nossa comissão e veio comigo como anfitriã. E nossas convidadas são a doutora Cíntia, que é também cirurgiã dentista e é membro da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO Amazonas, e a doutora Alessandra Pacheco, que é procuradora do CRO Amazonas. E nós viemos aqui trazer essa discussão dessa resolução tão nova, tão curta em termos de tamanho, mas que trouxe mudanças bem impactantes na vida dos cirurgiões dentistas. Perfeito. E aí, para a gente poder começar o nosso debate aqui, passando aqui a palavra logo, né, para entender o que é essa resolução CFO, o que ela interfere nessa nova circunstância da possibilidade ou não de realização desse procedimento de harmonização orofacial, eu convido aqui a doutora Michele para fazer as suas primeiras considerações nesse nosso debate desta noite. Boa noite, doutor Anderson. Essa live, esse bate-papo, ele é extremamente necessário. Houve a resolução número 230, que foi emitida agora, em 14 de agosto de 2020. Então, tudo está acontecendo, ainda está assim, extremamente recente. E como a doutora Sara falou, apesar de curta em termos de tamanho, é uma resolução que ela gera uma abrangência muito grande em termos de debate e tudo aquilo que pode ou não pode ser realizado em termos de procedimento pelo cirurgião dentista. Eu vou repassar aqui a palavra para a doutora Sara para a gente dar seguimento a essa live de hoje à noite. Como a gente preferiu trazer uma mini introdução para saber como que a gente chegou até aqui nessa resolução 230. Sempre houve por parte dos cirurgiões dentistas e médicos um certo, como posso chamar, de embate em relação a alguns procedimentos na área de atuação dos cirurgiões dentistas, que também são dos médicos. A doutora Michele poderia me orientar melhor, mas acredito que a área de atuação seria na face inteira e pescoço, certo? Até o pescoço. Pois é. Então, isso acaba abrangendo algumas partes que os médicos também tratam e ficou nessa discussão. Até que no ano passado, saiu a resolução 198 de 2019 do CFO, que reconheceu a harmonização orofacial como uma especialização, né, como uma especialidade da odontologia, colocou todos os requisitos para a atuação dos cirurgiões dentistas, mas deixou, de certa forma, uma abertura, deixando dúvidas para o que o cirurgião dentista podia fazer ou não podia fazer. E os cirurgiões dentistas acabaram, na verdade, não sabendo até onde podia atuar, e outros atuando além do que seria devido, até eticamente, moralmente. Então, houve a necessidade dessa nova resolução que veio agora, a 230. Eu queria começar com a doutora Cíntia, saber se a senhora pode me dizer o que exatamente a resolução 230 agora de 2020 acrescentou à resolução 198 de 2019 do CFO. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite. Eu queria dizer para vocês que o nosso CRO Amazonas
foi também um dos primeiros que começou a organizar as câmaras técnicas do Brasil todo, principalmente na área de harmonização orofacial. Então, para mim é muito importante realmente esse convite e estar acompanhando a história da harmonização orofacial desde que ela iniciou, né? Então, quando eu fiz meu primeiro curso de harmonização para fazer a parte de toxina, foi há muito tempo atrás, foi mais ou menos em 2012. E é importante a gente levar em consideração todo esse histórico da harmonização orofacial durante todo esse tempo. E a gente teve muitas conquistas nesse período todo. A 230, eu acho que mais do que acrescentar, na verdade, ela veio esclarecer para a gente esses pontos que ficavam muito em aberto e gerava muito desconforto e também dava abertura a certas posturas, como a doutora Sara comentou, que eram, às vezes, antiéticas, além dos limites. Na verdade, ela veio mais esclarecer e deixar o colega harmonizador, né, o profissional que faz a parte de harmonização, com um pouco mais de direção nesses limites do que ele podia fazer ou não. E eu, na verdade, eu achei, adiantando aqui até uma opinião, eu acho que foi uma estratégia sábia do Conselho Federal, até porque a gente estava realmente tendo alguns problemas nesse sentido sobre a nossa área de trabalho entre os médicos e os dentistas. A doutora Alessandra, que ainda vai falar, eu acho que ela pode até esclarecer mais alguns detalhes, porque a gente sempre conversou muito e ela sempre foi dentro do CRO, além, claro, do presidente e tudo mais, mas sempre foi a pessoa que eu recorria para tirar as dúvidas sobre os nossos limites e o que a gente podia fazer. Então, eu acho que foi realmente, não foi limitadora, eu acho que foi esclarecedora para a gente trabalhar bem. Como procuradora do CRO, a doutora Alessandra poderia tirar para a gente, então, essas dúvidas? Quais foram as delimitações, os procedimentos que foram retirados, que foram esclarecidos? Boa noite a todos também. É um prazer estar aqui. É de uma importância assim, inimaginável um debate como esse e da amplitude que a OAB está dando junto à Comissão de Direito Médico e da Saúde, né? Eu acho e tenho certeza que, apesar da classe médica ou odontológica, num primeiro momento, estabelecerem um certo embate, o intuito aqui nunca foi esse. O intuito é um compartilhamento, um trabalho interdisciplinar entre as duas profissões. Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Nós não estamos de lados opostos, nós estamos falando aqui de uma saúde sistêmica de paciente, né? Então, assim, essas coisas precisam ficar bem claras e sempre foi uma preocupação tanto do Conselho Federal como do Conselho Regional pontuar exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente trabalha com conselho de classe, né, seja ele a OAB, seja ele o Conselho Regional de Medicina, seja ele o Conselho Regional de Odontologia, nós trabalhamos com uma gama de profissionais. E, infelizmente, nós não temos o controle total de algumas condutas, sejam elas, que eu acredito e que a gente vem pontuando, isoladas, né? Não reflete o posicionamento de uma massa. Então, assim, já é o primeiro momento. Eu evito de falar essa palavra embate. Eu acho que nós estamos num entendimento, procurando entendimento para uma resolução que está aí. A Cíntia falou de uma coisa muito importante também. Eu não vou me estender, né? A gente já, em virtude vou até adiantar, de problemas técnicos, a gente vai fornecer para vocês uma live mais completa, que a gente possa debater os pormenores da resolução e todo o histórico de construção. Porque falar da resolução 230 não me impede só de falar dos esclarecimentos que ela estabeleceu. É preciso saber como é que eu cheguei na 230, onde é que estava, por exemplo, a minha inserção, né, de toxina botulínica, do ácido hialurônico na odontologia, como é que foi construída essa atividade científica. Como a odontologia, tanto a medicina, elas são ciências, e como toda ciência, ela precisa de um protocolo de evolução, foi isso que aconteceu. A odontologia evoluiu como ciência. Nós entendemos agora que o profissional cirurgião dentista não está limitado
a habilitar somente a cavidade intraoral. É necessário fornecer para o paciente também uma reabilitação extraoral. E veja que isso não é exacerbação de competência, não é infração de nada, é entender o paciente como um todo. Não basta reabilitar somente o sorriso. O nosso sorriso está inserido dentro de uma parte anatômica do corpo que precisa também ser trabalhada pelo profissional, que é competente para isso, legalmente falando. Desde sempre, desde a 5.081, lá do artigo 6º, que ele fala da competência do cirurgião dentista, né? Assim como a resolução também, a lei que regulamenta a medicina fala que nós, enquanto cirurgiões, enquanto médicos, né, não somos submetidos, né, a essa lei. Cada um tem sua lei, todo mundo trabalha separado e com essa interdisciplinariedade, que eu acho mais importante. O que foi que aconteceu? Em 2019, o CFO viu a necessidade de regulamentar algo que já acontecia. O cirurgião dentista já utilizava o ácido hialurônico e a toxina para procedimentos há muito tempo, comprovados cientificamente. Como eu tinha uma ciência comprovando esse protocolo, nós regulamentamos enquanto especialização. Assim como ocorre em qualquer área de estudo ou em qualquer área profissional, eu não posso, né, criar algo com base do nada. Então, eu vi o histórico de evolução da odontologia e o CFO criou realmente, em 2019, a especialidade de harmonização orofacial. Até porque, desculpa interromper, como eu estava falando com a doutora Michele, é a questão da harmonização facial, apesar de ter esse nome, e de em muito ajudar na parte estética, não é só estética, né? A harmonização facial é terapêutica, influencia em toda a questão dentária mesmo. Em toda a anatomia da face, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? A gente está falando muito do estético porque é o ponto sensível, né, que a gente tem nesse momento. Quando a gente Mas só para esclarecer que foi por isso que foi regulamentada, né? Foi. Também. Não, na verdade, o que foi regulamentado? Assim como as nossas leis, né, às vezes nos deixam, nós como operadores do direito, eu tenho 3 aqui, né? A doutora Cíntia também, já daqui a pouco já vai estar bem sabedora, dá margem a várias interpretações. Então, o que a resolução falou? Áreas afins. Quando ela colocou essa expressão, acabou dando ao profissional, né, a possibilidade de uma interpretação extensiva. Então, assim, por bem, né, o Conselho Federal achou prudente regulamentar e delimitar como proteção do dentista para esclarecer o profissional da odontologia, entendeu? Porque tudo que não está proibido expressamente é permitido. Né? Então, assim, foi exatamente isso que se fez. Na verdade, isso veio de um anseio da classe, né, de delimitar esses procedimentos. E a resolução 230, ela é bem clara quais são os procedimentos que foram, né, nesse momento proibido. Eu acho bem importante frisar, nesse momento. Porque há 10 anos atrás, eu não imaginaria, talvez 10, 15 anos, me corrijam as cirurgiões dentistas que estão na live, eu não utilizaria a toxina botulínica ou ácido hialurônico em procedimentos, por exemplo, estético-funcionais. Hoje, é impossível não atestar a comprovação desses protocolos. Então, eu não posso falar para você que esses procedimentos que estão na resolução hoje, que são proibidos, daqui a 1, 2, 3 anos, não possam vir a ser inseridos na área de atuação do profissional cirurgião dentista. Por quê? Porque a ciência é uma coisa mutativa, né? E aí, assim, não vou esconder nada de ninguém, né? Eu não sei se você tem conhecimento, foi feita uma ação civil pública, né? Está judicializada a resolução 98, ela está tramitando ainda. Nós tivemos várias outras, né, ações ajuizadas, mas a que está em curso, né, vigente e pendente de uma sentença, de um julgamento, é essa. Então, nós estamos com parecer do Ministério Público Federal. Então, assim, se alguém tiver interesse, eu já me coloco à disposição num outro momento para esclarecer o parecer do Ministério Público, como é que está essa situação realmente jurídica, né, diante dos profissionais. Eu acho que uma conversa de live, às vezes, ela fica muito solta. Eu prefiro que o profissional procure o CRO, procure a Procuradoria Jurídica, que a gente tem nesse momento de transformação, é muito importante esse esclarecimento pontual.
generalizar isso é muito difícil. Nesse momento que a gente precisa reafirmar não só a competência profissional do cirurgião dentista, mas também todas as conquistas feitas pela classe até agora. E só para complementar, eu queria falar quando eu mencionei sobre toda essa evolução desde quando eu iniciei na harmonização orofacial, quer dizer, a gente, na verdade, a gente só teve vitórias, a gente só acrescentou e aumentou todas as possibilidades. Antes, o que a toxina era só funcional, hoje a gente pode ser estético funcional também. Então, na verdade, a odontologia ela não está livre da estética, ela recupera a função estética também, porque o sorriso ele é estético também, não é só funcional. Então, ao longo desses anos, a gente só teve realmente vitórias em cima de vitórias. Ano passado, quando a especialidade foi regulamentada, quer dizer, foi mais uma vitória. A questão do afins na resolução anterior, né, na 198, era justamente a que abria o campo para essas interpretações que podiam futuramente nos prejudicar. Por isso, repetindo, eu acho que é super importante essa resolução atual, a 230, para justamente ajustar esses gaps da lei e que futuramente, como tudo está evoluindo, hoje está restrito, amanhã não se sabe, amanhã pode estar aberto, porque cada vez mais a gente só conseguiu aberturas. Então, foi bom, eu acho que é interessante para que a gente se organize mais, sabe? Eu acho que foi extremamente inteligente, estratégico, para que a gente não ficasse o tempo todo sujeito. Pode ser interpretação boa, mas a gente não pode esquecer que pode ser interpretação ruim também. Né? Então, a gente precisava ter essa medida, inclusive, preventiva e esclarecedora, para que a gente continuasse nesse caminho de vitória, principalmente. Pelo menos eu interpretei dessa maneira. Eu espero que todo mundo que assista depois reflita um pouco mais e concorde com essa minha posição. Eu gostaria só de complementar alguns pontos, porque eu sei que nem todos que vão acompanhar essa nossa conversa pertencem ao mundo do direito ou da odonto, né, exclusivamente. Então, quando nós estamos falando aqui da resolução 230, que foi emitida agora em agosto de 2020, ela diz respeito a uma outra resolução, que é a 198, que foi emitida em janeiro de 2019, que reconheceu, de fato, a harmonização orofacial como especialidade. E isso já era um anseio da classe muito grande. Quando nós estamos falando aqui, muitas vezes, áreas afins, delimitação, por que nós estamos tocando nesse ponto que é extremamente sensível? O artigo 3º dessa resolução 198 de 2019, ele realmente permite uma interpretação extensiva. E essa interpretação que gerou essa necessidade de uma delimitação que aconteceu somente com a emissão dessa resolução agora, em agosto de 2020. Então, a necessidade de se estabelecer limites e parâmetros de atuação era algo extremamente necessário. E o que nós vamos conversar aqui é a respeito das principais dúvidas dos cirurgiões dentistas após a emissão dessa nova resolução, porque nós somos procurados e a pergunta que não quer calar, o que eu posso fazer e o que eu não posso? Eu fazia, eu não posso mais? Eu vou ser preso? Eu vou ter cancelado a minha inscrição junto ao Conselho Regional? Então, as perguntas são muitas e o objetivo é, pelo menos, inserir essa conversa, esse bate-papo, para tentar esclarecer alguns pontos. Essa é a ideia. Sim, inserir, porque, como a gente anunciou no nosso Instagram, houve problemas técnicos, nós não estamos conseguindo reproduzir ao vivo a nossa conversa, e até por esse motivo a gente resolveu reduzir um pouco, porque a gente acha que a gente tem certeza que apresentar todas essas informações sem uma interação, sem a possibilidade de as pessoas fazerem perguntas, de os cirurgiões dentistas ou advogados
que atuam na área médica ou que são procurados por profissionais da odontologia possam fazer perguntas, tirar dúvidas, interagir. Não tem como a gente fazer isso, vai ficar muito limitado e vai deixar mais dúvidas. Então, a gente está fazendo essa introdução só para dizer que nós estamos aqui, nós estamos dispostas a tirar todas essas dúvidas, esclarecer e podem deixar outras questões da Resolução 230, da 198, para a gente conversar futuramente. Eu acredito que posso contar com a presença da doutora Alessandra e da doutora Cíntia também. E é isso. Mais alguma questão a ser levantada, doutora Michele? O áudio. Lembrando que vamos ter um outro encontro, né? Que isso aqui vai ficar com um gostinho de quero mais, porque realmente é importante a participação, né? Essa interação com quem está assistindo é extremamente importante, até porque se torna mais rico quando a gente consegue, de fato, saber quais são os anseios e quais são as dúvidas das pessoas que estão aqui conosco. Então, desde já, mais uma vez, nós pedimos desculpas. Foi um problema técnico que nós não conseguimos resolver. Por essa razão, como nós já estávamos aqui, nós já havíamos disponibilizado, vamos fazer uma pequena live, tocando nos principais pontos, mas já assumindo um compromisso de uma nova data, que será disponibilizada e veiculada para todos, com data e horário do nosso próximo encontro, para nós estarmos falando novamente da harmonização orofacial, que é um tema extremamente importante, extremamente necessário de ser falado. Parece que esse assunto nunca termina, né? E cada vez que nós conversamos sobre ele, surgem novas dúvidas e novas demandas a respeito. Levantando mais uma demanda, então, eu queria a opinião da doutora Alessandra e da doutora Cíntia sobre a importância, não para o cirurgião dentista, nem para o advogado, mas para o paciente, de saber que essa questão está sendo acompanhada pela OAB, está sendo acompanhada pelo CRO, pelo CFO, está sendo delimitada, de saber que tem alguém olhando pelos pacientes, tanto dos cirurgiões dentistas, não, principalmente dos cirurgiões dentistas que fazem a harmonização orofacial, né? Doutora Sara, eu acho que toda discussão é válida, toda conversa é válida. Eu acho que nesse mundo que a gente vive hoje, em que a informação é tão importante, a OAB estabelecer um debate dessa amplitude é muito importante. Por quê? Porque a gente pode passar para o paciente, eu não falo para o paciente, para a sociedade, porque quando uma informação é veiculada na mídia, ela não atinge só o paciente, ela atinge toda uma gama de pessoas. E eu acho que nesse mundo de fake news, nesse mundo de tantas notícias truncadas, é muito importante que a gente procure realmente saber o que está acontecendo, quais são os fatos, né, diante da situação, o que o paciente pode, porque eu vou lhe falar, eu recebo sim muitas ligações de pessoas, de paciente, questionando, né, a competência ou a delimitação, se pode ou se não pode. Por exemplo, se é especialista ou não é especialista, entendeu? Hoje no CRO, nós temos 2 especialistas registrados em harmonização orofacial. Aí eu vou só explicar por quê. Porque nós tivemos uma vacácio, né, para que as pessoas pudessem... Nós tivemos um tempo para que as pessoas pudessem encaminhar... Desculpa. Tivemos um tempo para que as pessoas pudessem encaminhar a documentação para o Conselho Federal e requerer esse título de quem já atuava na especialização. Hoje, na verdade, esse prazo já se expirou e a gente, na verdade, vai ter novos especialistas advindo dos cursos que estão sendo ministrados da especialidade de harmonização orofacial. Então, assim, você me perguntar isso, um especialista é a pessoa capacitada? Eu acho que essa é uma pergunta muito sensível. Eu posso responder agora ou posso deixar para a próxima live? A gente pode deixar esse gostinho, né? Então, vou deixar para a próxima live, entendeu? Mas só para esclarecer para as pessoas também que estão assistindo, essa questão é porque
a Resolução 198 não colocou como único requisito a pós-graduação em harmonização. As pessoas que já tinham experiência, atuação nessa área, dependendo de outros requisitos, também podem ser considerados especialistas, dependendo da apresentação dessa documentação que você falou, né? Isso. Na verdade, Sara, na 198 não existia a harmonização. O que aconteceu? Ela colocou nos primeiros artigos alguns requisitos para que as pessoas que já atuavam pudessem fazer a requisição dessa especialidade. E daqui para... Então, assim, lá ninguém saiu já especialista. O que eu falo é faziam esses procedimentos que hoje são considerados harmonização facial. Orofacial, né? Exatamente. Na verdade, nós recebemos recentemente do CFO os primeiros especialistas em harmonização. São 2 aqui no Amazonas, por hora, entendeu? Provavelmente vai mais, porque a especialidade tende a crescer, né? É notório, senão a gente não estaria aqui tendo essa conversa. Né? Então, assim, a importância e a procura dos profissionais por essa especialidade tem sido bem grande. Eu posso tocar num ponto sensível, mesmo que esse ponto possa ser abordado no nosso próximo encontro? Antes, seria importante só lembrar que a questão do CRO, da OAB, da sociedade ter essas informações é bom até para a própria proteção, né? Como você falou, que você é procurada por pessoas querendo saber se tem especialidade, se podem ser atendidas, até para as pessoas não serem enganadas, não sofrerem algum tipo de mutilação ou vai atrás de harmonização, acaba saindo algo errado. Enfim, essas informações e esclarecimentos são realmente muito importantes. Eu só vou fechar rapidinho, só para mim não perder esse gancho, senão eu vou esquecer. Quando a gente fala, na verdade, das pessoas serem procuradas, eu acho muito importante o esclarecimento da sociedade. Mas eu queria deixar bem claro, até porque a gente teve muita coisa veiculada na mídia, e eu fico muito preocupada com isso, que problemas e intercorrências, eles acontecem em qualquer profissão, tá? Então, assim, o que a gente tem que ficar preocupada? Que, na verdade, que esse profissional seja capacitado, que ele tenha realmente a segurança de realizar esse procedimento. Não é porque é A, não é porque é B, não. A gente precisa saber que tudo ele seja pode perito acontecer. naquilo, né? Exatamente. Ele precisa ter a segurança de realizar. Eu sempre costumo falar, quando eu tenho um bate-papo nas universidades ou em outro lugar, são 3 perguntas básicas que eu tomo para a vida e que eu falo que me ajudam muito a saber o que é ético. É tudo que eu quero fazer, que eu posso fazer e que eu devo fazer. Se essas 3 perguntas forem respondidas de forma positiva, você tem a certeza que você não está cometendo nem infração ética, nem um ilícito penal. Doutora Michele. Vou só complementar essa questão realmente da importância da sociedade, porque vem sendo, até a atualidade, amplamente divulgado nas mídias a questão da harmonização, se o dentista pode, se não pode atuar, se só o médico pode, só o dentista pode. E esse embate, de certa forma, ele vem sendo acompanhado, sim, pela sociedade. O paciente, hoje, ele tem ciência do que vem acontecendo no âmbito jurídico, né? Ele pode não saber qual foi a sentença, se ganhou em primeira instância, em segunda, se é a título de liminar, mas o paciente ele vem acompanhando um certo embate. E eu penso que qualquer embate ele é prejudicial. Como foi falado aqui, nós não estamos numa guerra. O que nós estamos é buscando um atendimento multidisciplinar e o cirurgião dentista, ele não está invadindo nenhuma área, na verdade. Ele está atuando dentro da sua área de competência, que já foi delimitada desde a Lei 5.081, lá de 1966. Então, aqui não se trata de embates ou de guerrilhas ou de se buscar algo, porque nós não precisamos buscar aquilo que nós já temos, que é a delimitação da nossa área de competência, que já é bem detalhada. Com relação à pergunta que eu gostaria de colocar, eu tenho certeza que todas já ouviram aqui o paciente perguntar, mas o dentista pode fazer aplicação de toxina botulínica, de fato? Pode ou não pode? Não, porque eu ouvi dizer que não pode.
E uma outra pergunta é: somente o cirurgião dentista especialista pode atuar na harmonização orofacial? Essas são as perguntas que eu gostaria de deixar para vocês. Para responder agora ou na próxima live? Acho que a gente pode responder alguma coisa agora e deixar um pouquinho para a próxima live. Eu vou deixar a doutora Cíntia falar, que eu acho que ela estava falando. Só liga o microfone, doutora. Eu queria acrescentar sobre a parte de mídia que vocês estavam comentando, é que, na verdade, nós, nessa situação agora, nesses últimos anos, sobre essas conquistas e tudo, nós fomos muito penalizados, né, com uma mídia muito negativa. Então, eu acho muito, muito importante a gente esclarecer. Então, em relação à visão realmente do paciente, foi o que a doutora Michele falou, a doutora Alessandra falou, a gente também poder fazer a publicidade adequada. Isso é um outro tema também que sempre surge dúvida. Me perguntam se pode, se não pode, como é que eu posso fazer essa publicidade, mas publicidade de maneira adequada, né, esclarecedora, mas que pode passar tanta segurança para o paciente, para saber que realmente a gente pode fazer, que nós estamos legalizados, que não é uma coisa irregular, mas também uma maneira legal para a gente. Eu acho que a segurança é para os dois lados. Nós, como profissionais, que a gente tem que ter essa segurança sobre o que oferecer, né, sem prometer também milagres e tal. Então, a gente tem que ter certos cuidados na hora da nossa publicidade, tem que ter elegância na nossa publicidade, sabe? Eu acho que nem tudo os pacientes gostam de ver, de visualizar. Então, mas o tema da publicidade é um tema também complicado. E agora que as coisas estão mais claras com essa nossa resolução, a gente pode saber nossos limites e publicar e divulgar de maneira adequada. Isso pode nos aproximar, inclusive, da classe médica, né, que se afastou tanto nesses últimos tempos sobre esses limites, né, justamente por causa disso. Então, eu acho que a gente podia convidar um médico na próxima vez, se pudesse, para que essa aproximação fosse melhor, para que realmente, inclusive o CRM, saiba que existe um monte de profissionais da harmonização orofacial que eles atuam dentro da lei, dentro dos limites, respeitando todos os preceitos éticos, e que a gente precisa aproximar essas classes. A gente não quer os médicos para fazer resolução de problemas ou de intercorrências. A gente precisa deles como parceiros. Por exemplo, se eu não posso fazer a plástica no nariz, e eu posso fazer uma rinomodelação, eu tenho um limite de resultado para a minha rino. E eu queria um parceiro, um cirurgião plástico, que pudesse me ajudar. Então, todos esses são pontos que vão ser falados, provavelmente, na nossa super live, né? E que são temas que sempre nos perguntam e sempre, às vezes, gera um certo atrito, e que eu acho que a gente está aqui para tentar melhorar esse relacionamento. Né, o paciente, eu acho que ele se sente mais seguro com esse esclarecimento. E a gente vai ter que trabalhar de uma maneira para aproximar as classes e deixar as pessoas, a sociedade, mais segura quanto a isso. Perfeito, eu adorei a sugestão do convite de um médico e a sugestão também de, quem sabe, uma terceira live sobre essa publicidade, né? Porque apesar de as pessoas ligarem muito como o médico e o dentista, até a lei de publicidade é totalmente diferente, né? Então, seria muito interessante. O nosso tempo está curtinho, até porque a gente se comprometeu a fazer uma live mais curta hoje. Então, eu queria, antes, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, agradecer todas as orientações, agradecer também porque vocês já estão dispostos a fazer 2, 3, quem sabe mais lives com a gente. Agradecer as sugestões e perguntar se vocês têm algumas últimas considerações a fazer, se a doutora Michele tem algo a acrescentar. Eu sempre acreditei na união da odontologia e do direito. Isso não é surpresa para nenhuma de vocês. E conforme as pessoas forem nos conhecendo ao longo dos bate-papos que estão sendo propostos aqui hoje, as pessoas vão perceber
que o segregar é sempre muito delicado. A odonto ficar separada da medicina e ficar separada do direito. Para quê? Para quê? Para que o embate? Para que uma separação? Se todos podem caminhar juntos e todos só se beneficiarem, na verdade, dessa união e dessa comunhão em prol do bem maior, que é o nosso paciente, né? É a saúde do nosso paciente. E quando a gente fala saúde, tem se falado muito, né, na questão estética, lembrando que a saúde envolve muito mais que a estética. Para um paciente que tem alguma queixa ou alguma necessidade que envolva a harmonização orofacial e ele ter a oportunidade de ter a demanda dele sanada e resolvida de alguma forma, isso gera um bem-estar para aquele paciente que é inimaginável. Só quem vive isso no dia a dia pode saber qual é a sensação de gratidão do paciente quando ele olha para a gente. Então, sim, ter a funcionalidade melhorada e ainda ficar mais bonito esteticamente, com né? certeza. Não tem preço. Beleza, todo mundo gosta. Então é isso, é encerrar com essa ideia de união, essa ideia de parceria, de que há espaço para todos, que há bons profissionais sim, e que nós estamos dispostos a isso, a uma comunhão cada um dentro da sua área e podendo atuar junto ao paciente num caráter multidisciplinar. É essa a ideia. Doutora Cíntia. Gente, obrigada. Já estou esperando a próxima data, a cabeça cheia de ideias, querendo compartilhar com quem tiver interesse. Obrigada pelo convite, estou sempre aqui. Obrigada a você, doutora Alessandra. Obrigada, eu vou agradecer também o convite. Enquanto Conselho Regional de Odontologia, eu me coloco, né, na pessoa do presidente também como procuradora jurídica, sempre à disposição. Um dos intuitos do Conselho, né, enquanto entidade de classe, é sim promover esses esclarecimentos. Dizer que, aí eu quero falar um pouquinho para a classe odontológica, que o Conselho está de portas abertas para vocês, para que vocês possam ter no Conselho não somente um órgão de fiscalização, mas que ele também seja um órgão de esclarecimento, um parceiro, que vocês possam ter no Conselho uma entidade que possa agregar a vocês. O meu e-mail está sempre disponível, é projur@croam.org.br, para dúvidas, para esclarecimentos. Nós estamos lá todos os dias, então, assim, não se furtem a esperar uma outra live para sanar uma dúvida que vocês têm. Muitas vezes, as demandas judiciais ou intercorrências, eu não estou falando de orofacial, eu estou falando de uma demanda geral, de um todo, podem ser evitados com pouco de esclarecimento. Um dia a gente vai sentar aqui e vai falar de compliance em saúde, para vocês saberem que o paciente é bem mais do que uma resolução. Nós temos medidas protetivas, protocolos que vocês vão poder atuar, seja na medicina, seja na odonto, seja na enfermagem, como profissionais competentes e buscando a saúde do paciente como um todo. Porque aos que não sabem, né, aqui eu acredito que todos saibam, o direito à saúde é um direito fundamental, constitucionalmente previsto. Então, quando a gente discute a resolução, na verdade, o plano de tela é que a gente quer fornecer para o paciente, devolver para o paciente, bem mais que um sorriso, mas uma saúde integral. Obrigada por tudo e já coloco à disposição, tá bom? Obrigada. Por fim, eu quero agradecer à OAB, na pessoa do presidente, né, doutor Choi. Agradecer também ao coordenador das comissões por todo o apoio técnico e por facilitar a nossa vida para a realização dessa e de outras reuniões, bate-papos e lives, que têm sido muito interessantes nessa época em que a gente não pode se reunir para passar essas informações. E agradecer também a Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB, na pessoa da presidente doutora Onilda, agradecer a Alessandra e a doutora Michele também pela parceria nessa temática, tá bom? Gente, muito obrigada e boa noite.